Bom, pessoal, vocês já sabem quem eu sou, então eu vou começar falando sobre o que eu vim aqui fazer o hands-on no MWC 2016 no stand da Samsung. Eu estou aqui com a câmera Gear 360, que é a câmera da Samsung, que você pode fazer imagens, ok, como o nome diz, em 360 graus. Bom, como ela funciona? Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Eu estou com com o Galaxy S7 Edge na minha mão e eu vou colocar a câmera aqui em cima. Eu vou ter que só abrir aqui, porque ela vem com esse tripé. Você pode colocar outros, acessórios, né, para que ela fique um pouco mais alta, enfim, para segurar ela. E aqui eu vou posicionar. E aqui você vai ver que eu tenho 360 graus, então, de imagem. Aqui é o bacana. Tá vendo essa função aqui? Se eu clicar nela, agora eu vou mudar a câmera. Vou usar apenas a primeira câmera aqui, que está na frente. E aí, depois eu vou poder usar só a câmera de trás. Então, vou ver outra imagem. Não vai poder mudar, você vai poder fazer fotos, neste caso. E aí, aqui eu tenho então como mudar para o ângulo, né, de 360 graus. E o que acontece? Bom, você tira a foto, aí depois eu venho aqui, faço ela salvar, né, combinar as duas imagens, e depois disso eu vou poder ver a imagem então em 360 graus. Vou poder ir para cima, vou poder ir para os lados. Como vocês podem ver, aqui eu tenho várias funções que são conhecidas dos usuários já no software da câmera comum, como o HDR. Aqui você tem então como remover, você está vendo aqui o temporizador, ou colocar o temporizador, balanço de branco, se você quer automático, enfim. Aqui você tem as funções que vocês já são conhecidas e você pode remover, né? Assim como no software da câmera do próprio dispositivo. Aqui do lado é que tem as coisas também legais. Você pode fazer a imagem, né, a foto nesse caso, ou então, e vindo aqui em modo, você pode usar vídeo, você pode usar tempo corrido, no caso que é o lens, aquele que vai acelerando, né, que é o Hyperlapse, ou então você vem aqui loop de vídeo, que vai ficar fazendo o vídeo em looping, no caso, como o próprio nome diz. E aqui você vai poder então fazer vídeo, e aí você vai poder pegar a própria câmera, você vai poder movimentar ela e você vai ter diferentes, apesar de parecer meio maluca, né, quando você está fazendo as coisas, porque você vai ficar girando a câmera, movendo para cima e para baixo, ou mudando, né, o lado da câmera para ver qual fica melhor. Você, enfim, vai poder utilizar o Gear 360 dessa forma. O design dele é realmente bem bonitinho. Eu achei que ele é pequeno e ele não vem para concorrer com a GoPro, como me foi falado, porque ele não é um gadget que você vai andar por aí com ele, fazendo exercício, porque ele vai ficar tremendo, enfim, não é essa a intenção. A intenção é mesmo mostrar o ambiente completo em 360 graus e você poder usar o Gear VR para assistir aos vídeos que você faz então com o Gear 360. Aqui eu tenho o botão então para parar de gravar, eu tenho uma tela mostrando o tempo. Eu venho aqui então um pequeno display, né, que você consegue controlar. Para ligar o dispositivo é aqui na parte de baixo e também você acessa tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, aliás, porque me foi falado que você pode acessar o Bluetooth e wireless, né? Ele está conectado por Bluetooth ou wireless ao dispositivo, ou ao Wi-Fi. Ele já é sem fio, a conexão é sem fio, você pode conectar por Bluetooth ou Wi-Fi. Aqui você tem o tripé e as duas lentes do dispositivo. Aqui, deixa eu abrir. Aqui você tem então o cartão micro SD e aqui você pode carregar a bateria dele. Aqui, né, removendo aqui você tira a bateria. Bom, esse é o meu hands-on do Gear 360. É um gadget muito bacana, um acessório bem legal que a Samsung resolveu trazer esse ano. Aliás, esse ano a gente está com muitos acessórios bacanas, tanto a LG fez com o G5, como a Samsung está fazendo então com o Galaxy S7 Edge e S7, assim como a Sony também fez. Então, o negócio é realmente aproveitar os acessórios para tornar o nosso gadget como principal gadget, mas também mais inteligente. Bom, espero que tenham gostado desse dispositivo e deste hands-on. Por favor, eu gostaria de saber os seus comentários abaixo desse vídeo. Até a próxima!